nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos estudaremos esta palavra. Estamos começando mais um programa Lições para a Eternidade. Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Hoje é um dia especial, estamos chegando ao fim, a mais um trimestre, onde juntos aqui estudamos essa lição que trouxe para nós como tema geral administradores fiéis à espera do Mestre. Eu, particularmente, aprendi bastante coisa aqui, vi que tem muitas coisas que eu preciso reformar na minha vida. E antes de nós entrarmos no tema dessa semana, que agora vai se tratar da recompensa, da fidelidade que nós aprendemos nessas 11 lições, né? Eu queria apresentar aqui os companheiros de estudo que estiveram conosco, o irmão Daniel, o irmão Alexandre, aqui o pastor Joeli e o nosso irmão Harry. Foi um prazer imenso estudar com vocês esse trimestre, essa lição, e hoje, mais uma vez, vamos compartilhar o pão juntos aí. E desde já, gostaria de agradecer a sua presença também, que sempre estudou conosco. Mais uma vez, você está aqui. Gostaria de agradecer por ter comentado, por ter curtido, por ter compartilhado. E mais uma vez gostaria de pedir para você continuar compartilhando para que esse vídeo possa ter um alcance grande e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. O verso para memorizar diz assim, ó: O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. O que nós podemos tirar desse verso para memorizar, destacar aqui? Queria cumprimentar nossos queridos que estão nos assistindo, mais uma vez, pela oportunidade de estar entrando na sua casa, levando a palavra de Deus, estudando junto com vocês. E é interessante esse versículo aqui, irmão Kleber, pelo seguinte, que nós entendemos a vida no mundo como uma reta, uma linha, que ela não tem início e ela não tem fim. Essa aqui se chama eternidade. Só que a nossa vida, ela é um pontinho vermelho, quase que insignificante nessa linha, que é a eternidade. E tudo que nós fizermos aqui, a nossa fidelidade de, no máximo, 80, 90 anos que conseguimos chegar, é muito pouco sobre o muito que Deus vai nos colocar depois de nós termos sido fiel em apenas poucas coisas desta vida. Amém. Deus vai nos colocar sobre a eternidade, né? Para administrar coisas enormes, né? Coisas grandiosas. Então, esse texto remete a isso, né? Você foi fiel no pouco, mas eu vou te colocar sobre o muito. Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à lição. Me chamou a atenção aqui nesse texto, para dar o início, que Jesus fala servo bom e fiel. Isso. Então, vai ter pessoas boas e pessoas fiéis que vão herdar o reino dos céus através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, servo bom e fiel. Foram aqueles, acontece aqui a parábola dos talentos, né? Foram aqueles que foram fiéis e produziram o dobro daquilo que ganhou, mais e mais, né? Louvado seja Deus. Amém. Então, com Jesus é possível nós sermos bons e fiéis. Guardar todos os mandamentos de Deus, ser fiel à luz que nós temos. E aí Jesus chama, vem, vocês que foram fiéis em tudo, a luz que vocês tiveram, vem, bom servo e fiel. Louvado seja Deus. Amém. Queridos amigos, mais uma vez é um prazer estarmos aqui juntos para estudar a palavra de Deus. E o que eu gostaria de destacar no texto é que nós vamos participar da alegria do Senhor, né? Do seu Senhor. Nós vamos estar participando da alegria. De quem? Do Senhor, né? A alegria do Senhor em ver os salvos, em ver os remidos. Nós vamos participar dessa grande festa, dessa grande alegria que haverá nos céus. É como um pai, né? Que anos não vê o filho. Sim. E ele agora vai ver eternamente, né? Amém. Que bênção, né? Anos sem ver um filho. Então, como a lição está falando sobre a recompensa, a nossa recompensa vai ser participar da alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela participação.
Eu gostaria de contribuir em cima de tudo que foi falado. Eu entendo que esse verso bíblico, o verso áureo, ele apresenta a noção de reciprocidade, causa e efeito. Deus ele trabalha com... Deus criou leis e, embora Deus não esteja sujeito a estas leis, todas as coisas estão sujeitas a estas leis. E a reciprocidade é uma lei da vida. Aquilo que se planta, se colhe. Sim. Então, os servos que foram infiéis colherão consequências de sua própria infidelidade. Por conseguinte, os que forem fiéis também. Eu queria pontuar também aqui o finalzinho de um texto aqui da meditação Filhos e Filhas de Deus, de 1956, na página 45, diz assim: grande recompensa há em observar os mandamentos de Deus, mesmo nessa vida. Nossa consciência não nos condena. Não temos um coração em inimizade com Deus, mas em paz. Queridos, não tem coisa melhor do que você deitar à noite no travesseiro com aquela tranquilidade, com aquela sensação de dever cumprido e com a sensação de que você seguiu a Deus durante todos os momentos da sua vida no dia. Já temos uma recompensa maravilhosa aqui e ainda teremos uma recompensa na eternidade. Então, como eu sempre digo aqui, né? Compensa observar a lei de Deus, compensa observar os preceitos de Deus. Amém. Amém. E é possível, né? E é possível. Ó, a grande recompensa em observar os mandamentos de Deus. Nossa consciência não nos condena. Olha que benção. Então, louvado seja Deus, uma pessoa que era ladrão e agora ele não rouba mais. Ele guarda os mandamentos de Deus. Ele dorme tranquilo. Porque como é terrível uma pessoa que comete crime, ela não fica em paz. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a lei, né? Os mandamentos de Deus. Sim. Então, a pessoa dorme tranquilo. Como é gostoso, né? Dormir tranquilo, não devo nada para ninguém, somente o amor, como diz a palavra de Deus. Não deve nada, né? Isso estaremos sempre devendo, né? Porque todo amor que nós dispensarmos a outras pessoas ainda não é igual ao amor de Cristo, né? Sim. Isso ainda ficaremos devendo. É verdade. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu percebo que a lição apresenta um tecido que tem uma fragilidade. Acho que valeria a pena a gente fazer um contraponto, porque, veja, logo de imediato, a linha mestra que vai conduzir a semana está sintetizada nessa primeira frase aqui de sábado, 18 de março. Embora seja impossível obter a salvação por nós mesmos, obviamente, está certo, a Bíblia usa a esperança da recompensa como motivação para os fiéis. E eu acharia que seria importante estabelecer um aspecto aqui, porque, de fato, a Bíblia apresenta que o justo viverá pela fé, ou seja, não é a recompensa, a motivação que norteia a vida do crente, mas é a fé. É a fé. Aquele texto muito famoso, né, de Abacuque, quando diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, etc, etc. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E foi justamente Abacuque que foi a base para que Paulo, séculos mais tarde, escrevesse que o justo viverá pela fé. Então, a motivação não é o norte daquele que está vivendo em Cristo. A motivação não é a linha mestra e nem mesmo a recompensa. Eu entendo que, no caso da nova aliança em Cristo, a base não está na recompensa, mas está na nova criatura. Uma nova criatura com uma mente renovada, mesmo se essa vida tivesse apenas 70, 80 anos, ainda assim ele faria o que é certo. Sim. Ele faria o que é certo não por uma recompensa futura, mas porque na nova aliança, a lei de Deus é impressa no coração, ele tem coparticipação na natureza divina e ele passa a agir em conformidade com preceitos que foram instaurados pelo Espírito Santo, mesmo se não houvesse céu. Amém. Eu entendo assim. Sim. Mesmo que não houvesse céu, ele ainda assim faria o que é certo. E também meu pai foi caluniado. Ele está no banco dos réus. Então, eu sou testemunha e para reivindicar o caráter do meu pai. Meu pai não é assim, não. Eu vou lhe mostrar que meu pai não é assim. Então, o pai que está no banco dos réus, nós somos testemunhas
para dizer, não, o meu pai não é assim, porque Satanás falou, ele é mentiroso, ele é arbitrário. Então a pessoa faz porque ama o pai, como Jesus fazia. Ele faz tudo Jesus é pelo o pai. ícone disso, Sim. porque quando Jesus se entregou ao sacrifício, ele decidiu salvar o homem e não tinha um feedback imediato, ele não tinha assim uma compreensão de que o sacrifício seria de fato aceito, mesmo assim ele se entregou. E nós vemos também em Daniel, quando seus 3 amigos não se prostram diante da estátua, Sim. o rei fala assim, olha, eu vou dar outra chance. Ele fala, não precisa dar outra chance. Nós não vamos nos prostrar mesmo e pronto. Só que é o seguinte, se o nosso Deus quiser, ele nos salva. Se ele não quiser, ele nos salva. Não nos salva. Só que nós não vamos fazer a vontade do rei, vamos fazer a vontade do nosso Deus, Sim. independentemente da recompensa. Sim. Cristo fez a mesma coisa. Pai, se esse cálice não puder ser passado de mim, faça-se a tua vontade. O salmista também, falando sobre Cristo, logo no início do salmo, ele diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Deleito. A tua lei está em meu coração. Ou Sim. seja, a vontade de Deus no coração da pessoa renovada É o que o pastor falou. pela nova aliança, A nova criatura. o desejo é glorificar a Deus, independente da Exatamente. Uma recompensa. nova criatura, isso brota, né? Natural. A nova criatura brota a obediência. Um coração renovado. Você vê, Romanos, né? você vê o exemplo de Moisés, né? Senhor, risca o meu nome. Não era pela recompensa, era para glorificar o nome O de nome Deus. de Deus é o mais importante. Era o É o que O mais que, está que em vão jogo. dizer do seu nome, Deus? Exatamente. Os homens, os egípcios, os homens lá, ímpios, o que, que vão dizer? Você Sim. trouxe o povo para matar aqui, então que o seu nome seja glorificado. Sim. Seu nome não pode ser jogado por terra. Então é importante a gente nortear isso e salientar para não transmitir uma ideia equivocada. Tanto é verdade que a primeira mensagem angélica evoca a adoração, Exato. não evoca qualquer espécie de recompensa. Nós vamos adorar a Deus porque Ele fez os céus, o mar, tudo que existe, as fontes das águas, Ele é digno de adoração e mesmo que não houvesse céu, Deus é digno de adoração. Temer a Deus da glória, temer a Deus é Sim. obediência Sim, e dar glória com a sua própria vida, né? sim. Exatamente. Então, os homens bíblicos, os homens da galeria da fé, são homens que, se Deus chegasse e falasse assim, olha, você vai viver essas décadas, vai voltar ao pó e não há mais nada. Mesmo assim, eu creio que eles seriam fiéis. Com Amém. certeza. Mesmo assim. Amém. Amém. Tem um aspecto que eu gostaria de destacar em Mateus 25, 21, é que é o Senhor que disse que muito bem, servo bom e fiel. É o Senhor que intitula o servo de fiel. É o Senhor que fala, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque se nós avaliarmos a nova aliança, uma dos aspectos principal que existe no caráter do cristão é a humildade, a simplicidade e a total confiança que ele depende de Deus, né? Como diz Paulo, miserável homem sou eu. E quando nós pegamos a serva do Senhor, comentando ali no Conselho sobre Mordomia, página 78, ela fala, a aprovação do Senhor é recebida quase com surpresa. Quase como que fosse uma surpresa. Porque, na realidade, a salvação, ainda que nós formos fiéis a vida inteira, para nós vai ser uma surpresa. Porque nós entendemos que a nossa condição, né, realmente ela é de um miserável homem. E eu acho muito interessante isso aqui. Eu gosto de uma explicação de um pastor que ele fala assim, quanto mais perto de Cristo eu estou, mais pecador eu me sinto. Feições, né? É. A gente enxerga. A serva do Senhor fala isso também. Daí ele fala assim, quanto mais longe de Cristo eu estou, mais santo eu começo a me achar. Mais importante. E isso tem acontecido muito nos nossos dias atuais. Muitas vezes começamos não vou dizer começamos, né? Mas muitas vezes há pessoas que começam a olhar o próximo de cima para baixo, como que fosse melhor. E a palavra de Deus mostra para nós aqui quase que uma surpresa, quando Cristo fala, bom servo, né? Servo fiel. Esse é o sentimento de altivez, né? Olhar as pessoas como se estivesse num patamar um pouco superior. Mas é interessante o que você pontuou aqui, que é quase como uma surpresa, realmente, porque as pessoas não estão esperando. A salvação é um presente, né? Independente do que eu faça aqui, a serva do Senhor diz assim que
aqueles que o céu considera como santos, como bons, serão os últimos a alardear a própria bondade. Sim. Né? Nós vemos isso no caso de Jó, porque Exatamente. Deus falou assim, olha, aqui tem um homem temente a Deus que se desvia do mal, reto, íntegro, só que Jó, ele falou, eu sou homem íntegro, Só falou isso. jamais alardeou a própria Por bondade, isso que o texto de embora o céu João, considerasse. João fala, aquele que dizer que é sem pecado, aquele que dizer, aquele que falar, disser. O texto fala de João, aquele que disser que está sem pecado, terrível, né? Que a questão aí em João, em 1 João, é a presunção. Sim. A É a pessoa dizendo, presunção. E isso é importante. Até um gancho em cima disso que a gente está falando, foge um pouco, mas vale a pena para salientar. Ellen White comenta que nós devemos ter cuidado até com os elogios, Sim. porque os elogios podem enaltecer e o eu, né, se inflar, e isso pode ser uma pedra de tropeço para a vida do cristão. E a lição aborda algo que vale a pena a gente pensar. Se de fato o justo viverá pela fé e não pela motivação da recompensa, por que é que a Bíblia apresenta tantas recompensas? É algo para pensar e discutir. Eu chego à conclusão que, porque Deus expressamente disse em Amós 3,7 que certamente não fará coisa alguma sem revelar aos seus profetas. Amém. Então, quando Deus apresenta as recompensas, não é para dar a motivação para o crente, não. É porque Deus é um Deus de clareza. Deus decidiu revelar os seus planos. Sim. Deus decidiu mostrar aos servos que existe uma realidade além dos nossos olhos. Mas, ainda assim, o justo vive pela fé. Amém. Porque muitos homens da Bíblia não tinham nenhuma compreensão de coisas que nós hoje enxergamos. Nós temos o privilégio de ver a história no retrovisor. A gente consegue analisar em perspectiva a história. Mas muitos homens, ao longo da Bíblia, não tinham nem, quem sabe, 50% ou 40% daquilo que a gente hoje enxerga. Mas, mesmo assim, eles foram fiéis com aquilo que tinham. e ainda Sim. pequenininha a revelação de Deus, né? Porque aquele olhos que não viram, nem chegou aos ouvidos, é o que está sendo preparado Sim. para os que vão morar lá. É, Olha, nem prenatura não ouviu, nem os olhos não viram. exato. Que coisa, hein? A recompensa, na realidade, é um sonho. É um sonho para nós. Porque já parou para pensar você morar num local onde não tem mais morte? Você chegar para uma mãe que perdeu o seu filho e falar assim, ó, lá no céu, isso não vai acontecer mais. Chegar para aí um pai que errou o seu filho e falar isso, que recompensa, que alegria, que esperança que essa pessoa tem. Sim. Sim. Graças a Deus por isso, né? Bom, entrando agora para a lição de domingo, aqui vai trazer, vai falar o tema, entrando na lição de domingo, peraí. Agora, entrando na lição de domingo, vai trazer aqui, a lição vai trazer recompensa pela fidelidade. Então, já foi comentado um pouco sobre isso, né? Mas há necessidade de ter fidelidade para nós sonharmos com uma recompensa também. Sempre é preciso atender às condições para, assim, sonhar com uma recompensa. Porque, senão, é sonhar com algo que é irreal. Em Hebreus 11, verso 6, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele exista e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então aqui o contexto vai falar da galeria da fé, né? Homens que foram fiéis, perseveraram, e aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé? É uma fé operante. É uma fé que é junto com as obras. Abraão creu e foi imputado como justiça. Mas quando Deus falou assim, sai da tua parentela, sacrifica seu filho, o que ele fez? Praticou. Então, fé aqui, essa palavrinha, é obedecer, não é só acreditar. Porque Satanás crê e estremece. Mas não obedece. Não obedece. Então, essa fé, vai falar todo um contexto aqui dos heróis da fé, eles praticaram aquilo que Deus mandou. Eu gosto muito de pensar em fé como uma certeza espiritual. E por ser uma certeza espiritual, ela é pessoal e intransferível muitas vezes. Abraão, por exemplo, no episódio, né, que foi considerado o pai da fé, era uma certeza espiritual totalmente pessoal e intransferível. Nem Sara poderia, que era a esposa dele, caminhada há tantos anos, tantas situações que eles passaram juntos, tinham muita harmonia entre os dois, enfim, mas
era um momento onde ele tinha uma certeza espiritual e não poderia comunicar a ninguém. Nós passamos muitas vezes por isso. Uma certeza espiritual é algo muito particular. Mas, ao mesmo tempo, Deus revelou todas essas coisas que nós conhecemos para que a nossa certeza espiritual não seja alicerçada no vento. Nós temos parâmetros para estabelecer a nossa fé. E eu entendo que as visões do céu, as visões da eternidade, as visões das recompensas que a lição abordou, é para nos produzir discernimento, não necessariamente motivação, mas discernimento. Um homem pode viver numa condição humilde, numa situação de quase pobreza, mas ele vai ter o discernimento sobre as coisas. E isso, de certa forma, o torna uma pessoa nobre, uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe entrar e sair. Ele olha além das circunstâncias. Isso é sabedoria, é mais do que motivação. Interessante também é nós avaliarmos a justificação, né? Nós não obedecemos para se salvar. Nós obedecemos por quê? Porque já estamos salvos. Porque Cristo nos salvou. Então, aí, esquece a recompensa. Ainda que não tenha recompensa, eu obedeço porque eu estou salvo. Então, se existe em nós aquela questão, não, eu estou obedecendo porque eu quero me salvar, porque eu quero uma recompensa, aí você está simplesmente vivendo... É uma barganha. É uma barganha. Como hoje em dia, aí, sem ficar estilingando nas igrejas aí fora, mas é o que acontece. Bom, você traz aqui uma oferta para Deus, Deus vai te dar um carro, um apartamento, isso mais. Então não existe melhor investimento, nem Telex Free e nem as outras empresas aí que era pirâmide dava tanto dinheiro igual isso. Então, até as coisas boas tem que ter a motivação certa, né? Exatamente, né? Igual a lição falou sobre dízimo, oferta, né? Fidelidade. Sim. Se a pessoa não fazer com essa motivação, eu quero ser salvo, eu quero que me vejam eu como uma pessoa fiel, aí fica fora, né? A sua fala me fez lembrar, por exemplo, reforma de saúde. A pessoa segue os princípios de saúde porque ela quer viver 120 anos? Ou ela segue os princípios de saúde porque é certo? Não é? No meio do caminho ela pode ser atropelada, pode cair o avião, pode... Enfim, a gente não segue os princípios de saúde para você ter longevidade necessariamente. Mas é porque assim está escrito. E como nós educamos nossos filhos? Muitas vezes você fala para o seu filho, filho, se você for obediente, papai vai te dar isso. Só que você não está querendo dizer que ele tem que te obedecer só porque você vai presentear ele com algo depois. Não é verdade? Porque se nós formos viver somente em torno da recompensa, pode ser que na nossa vida vamos chegar em determinados momentos que não vamos ter recompensa alguma. Vamos ter que dar a vida. E esses homens aqui, ó, da Galeria da Fé, Hebreus 11, vai falar que eles fizeram aquilo porque está escrito. Abraão, sai que eu vou te mostrar. Um exemplo bem rapidinho é minha vida saída do campo. Eu tinha toda... Ó, eu tinha segurança onde eu morava, só morava policiais na rua, meu irmão morava no quintal. Tudo perto. Mas por que você vai pro campo? Você é maluco, cara. Você vai para um local cheio de cobra, você não conhece nada, porque está escrito. E mesmo que eu não goste, ai, irmão, eu tenho que gostar, eu tenho que amar a vida no campo, mexendo até que coisa linda. Mesmo que eu não goste, está escrito, então vai fazer. Pronto. E é tão importante Está escrito, esse tema. vamos fazer. É tão importante o que nós estamos falando aqui agora, porque a lição, ela veio trazendo uma temática que nós podemos entrar nela agora. Um exemplo, por que eu tenho que devolver o dízimo e por que eu tenho que devolver as ofertas? É porque eu quero ganhar mais dinheiro? Deus falou. É porque, não, eu vou devolver porque ela fala que se eu devolver, ele vai abrir as portas e as janelas, ou seja, eu vou ser muito abençoado, então vale a pena eu devolver. Eu vou devolver porque financeiramente é um ótimo investimento. Será que seria isso? E às vezes quem devolve, às vezes, coitado, fica sempre naquela vida e fala, puxa, então não está cumprindo. Não, e nós temos que sempre entender uma coisa, nós não estamos devolvendo, ou seja, perdendo 10, nós estamos ganhando 90. Amém. Isso. É uma coisa assim, E Deus falou, tá Agora é falando. óbvio que esse 90 também que Deus nos deu, não é para você usar inconscientemente, gastando com qualquer coisa. Então eu acho que a lição ela está tratando disso, recompensa pela fidelidade. Então, Deus, como Ele conhece o meu coração muito mais do que eu conheço, às vezes se a recompensa fosse através da minha fidelidade, devolver dízimo e oferta, e às vezes ajudar o pobre, enfim, se fosse Ele me dar muito dinheiro, poderia ser que essa recompensa que Ele me deu ia me tirar a recompensa maior que é a vida eterna. Com certeza. Já parou para avaliar a situação? Que muitas pessoas, quando têm muito dinheiro, eles perdem o céu.
Então Deus conhece o hoje, o amanhã e o ontem, né? Eu queria pontuar aqui um texto da Exaltaio, que é uma meditação de 92, na página 373, que diz assim: Jesus virá em breve e devemos ter a atitude de esperar e vigiar pelo seu aparecimento. Não devemos permitir que coisa alguma se interponha entre nós e Jesus. Precisamos aprender a entoar aqui o cântico do céu, de modo que, quando terminar a nossa peleja, possamos participar do cântico dos anjos celestiais na cidade de Deus. Qual é o cântico? É louvor e honra e glória àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, para todo o sempre. Enfrentaremos oposição por amor a Cristo, seremos odiados por todos e por Satanás, porque ele sabe que com os seguidores de Cristo há um poder divino que debilitará a sua influência. Não podemos nos esquivar do opróbrio. Vamos passar vergonha, vamos sofrer, vamos ser ridicularizados, torturados, mas algo que me chama muita atenção nesse texto é: temos que aprender a entoar aqui o cântico do céu. Como assim? Entoar aqui o cântico do céu. Deus quer que eu já tenha hoje, aqui e agora, a cidadania da cidade celestial, da pátria celestial. Então, uma coisa que eu admiro nos americanos é o senso de patriotismo. Eles amam a pátria, dão a vida pela pátria. Nós deveríamos também amar e dar vida pela pátria celeste. Amém. Porque Deus quer que nós já tenhamos a mentalidade da pátria celeste aqui. E aprendendo já a entoar o cântico de lá, já aqui. Já começar a viver o céu aqui. Aí, a minha questão na alimentação, na reforma de saúde, na reforma do vestuário, reforma da música, tudo vai me nortear o seguinte: olha, eu sou um cidadão do céu. Eu já sou um cidadão do céu. E eu estou aqui e não estou preocupado com a recompensa. Mas eu sou um cidadão do céu, então eu tenho que representar bem o céu aqui. Amém. Como se fôssemos embaixadores. Né? Exatamente. Boa Como se fossem palavra. embaixadores Falou a palavra do céu. certa. Amém. Eu queria pontuar aqui que a lição pediu para ler Isaías 40:10, Apocalipse 22:12, né? E ele fala que cada um receberá recompensa segundo as suas obras, né? E que Jesus vem com o galardão, né? Então nós podemos ver que qual é o momento que nós vamos receber segundo as nossas obras? É o momento que Jesus vem, né? E nós estamos falando aqui a lição com base nos eventos dos últimos dias, porque os fiéis estão à espera do Mestre, né? E eles precisam estar andando de acordo com o momento que eles estão vivendo. Se está acontecendo uma obra de purificação no céu, precisamos ter uma obra de purificação na terra, para que nós possamos estar andando juntos com o nosso sumo sacerdote, né? Então, nossas obras, elas vão ser, entre aspas, recompensadas, né, de acordo com o que estamos vivendo, né? Jesus vai trazer, né, esse momento, né? Ele virá com o galardão e dará a cada um segundo as suas obras. Os fiéis, né, vai dar segundo a sua fidelidade, e os infiéis segundo a sua infidelidade. Né? Existe uma sincronicidade entre céu e terra, né? Sim. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, é apresentado isso de modo muito explícito. Quando algo ocorre na terra, tem repercussão no céu, e quando ocorre algo no céu, também tem repercussão na terra. Então isso é algo muito interessante da gente observar, né? Aqui diz, ó: em verdade vos digo, 18:18, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então essa sincronicidade entre céu e terra, que remete à escada de Jacó. Jacó via uma escada onde anjos subiam e desciam. Há uma relação espaço-tempo entre céu e terra. Sim. Isso até mostra por que as profecias de tempo, elas são exatas, e todas elas envolvem correlações entre céu e terra. Quando uma profecia de tempo acontece, há um evento interligando céu e terra. Todas as profecias de tempo foram assim. Na libertação do povo do Egito, Deus aparece numa sarça ardente, o tempo estava cumprido. Nas 2.300 tardes e manhãs, ocorre evento no céu e na terra. Sim. Essa sincronicidade é muito maravilhosa de ver.
nós não estamos tão distantes assim do céu, por assim dizer. Porque a velocidade mais rápida conhecida pelo homem é a velocidade da luz. Entretanto, um pensamento de oração conecta a terra e o céu. Mais rápido que a luz. Mais rápido do que a velocidade da luz. Glória a Deus. Uma mãe orando pelo seu filho, instantaneamente ocorre uma providência, Deus emite um comando e um anjo livra aquele filho de um acidente e tantas coisas que a gente pode pensar, né? Então isso é Só tremendo. mais uma coisa aqui. Geralmente, quando a gente pensa nesse assunto, recompensa pela fidelidade, a gente costuma lançar para o futuro. Mas, se formos fiéis hoje, podemos desfrutar dessa recompensa hoje. Como já foi citado aqui, vida no campo, reforma de saúde, vamos desfrutar dessas recompensas hoje. Bom, que Deus possa ser honrado com tudo isso que nós estamos aprendendo nessa lição. Essa lição que vem trazendo a recompensa, ela vem mostrando para nós aqui a necessidade da fidelidade. Então, se eu almejo, se eu sonho com a recompensa, ainda que seja no futuro, eu tenho que hoje mudar a minha vida. Sim, Isso é tão amém. importante, tão necessário, né? E aí vai vários detalhes. Forma de saúde, moradia, a forma que eu trato meus filhos, comportamento com a minha esposa, tudo isso é importante para nós. Há necessidade de uma transformação de vida hoje. Se eu almejo, se eu sonho com uma recompensa, eu tenho que atender as condições para essa recompensa. Isso é muito importante. Amém. E essa recompensa pela fidelidade, a maior recompensa, a que nós mais desejamos, que nós mais almejamos, é o que vai falar em segunda-feira, que é a vida eterna. É uma vida sem fim. Interessante, né? Que a vida de Deus, ela é eterna. Mas ela não teve começo, não tem meio, não tem fim. Nós teremos uma vida eterna, só que teve um começo. É interessante, quando você para avaliar essa situação, ela é Sim. eterna não tendo fim, mas ela teve um começo. Agora, Deus na eternidade não teve começo, nem meio, nem fim. E o livro de Isaías fala que Cristo ele é o Pai da eternidade. Nós somos os filhos. Então é algo assim, para a nossa mente finita, é algo assim impossível de compreender e de mensurar, né? Tem um texto aqui de segunda-feira, que está no livro Testemunho para a Igreja, volume 6, página 51. Ó, que nada diminua a força da verdade para esse tempo. Nada pode diminuir. A verdade presente tem que ser o nosso principal assunto. A mensagem do terceiro anjo deve realizar sua obra de separar das igrejas um povo que decidirá em favor dos princípios da verdade eterna. Olha que bênção, irmãos. Então, o terceiro anjo vai fazer essa separação aí, de joio e o trigo. E a verdade presente tem que ser o nosso principal assunto. E esse assunto, que também vai estar no próximo trimestre da lição, vai ser uma bênção, vai falar da terceira mensagem angélica, que vai separar o joio do trigo. Então, eu posso estar nessa bancada e a mensagem me separou. Olha, aquele lá está salvo, aqui está perdido, porque rejeitou. E nós estamos todos juntos. Que coisa, hein? E nós possamos aprender e fazer o que é certo, né? Aproveitando já que você falou, eu vou citar aqui algo que eu acho interessante, mas eu vou fazer uma propaganda já da próxima lição que nós iremos estar estudando. E se você não adquiriu, adquira a sua. Essa lição ela vai trazer como título aqui, ó, as 3 mensagens do Apocalipse. Agora, o conselho que eu quero te dar, não é nem conselho, é uma exortação. Por favor, com um comentário de Ellen White. É necessário, a profetisa está aqui, ó. Nós somos o povo da profecia, mas sem profetiza? Então, compra a tua lição com o comentário do Espírito de Profecia. Aqui vai trazer para nós as profecias, né, de Apocalipse. E olha esse texto, tá? Meditação matinal, 1992, exaltai. Olha o que fala. Os dirigentes de Israel afirmavam compreender as profecias, mas haviam aceitado falsas ideias acerca da maneira da vinda de Cristo. Satanás os tinha enganado, e todas as glórias do segundo advento de Cristo eram por eles aplicadas ao seu primeiro aparecimento. Todos os maravilhosos acontecimentos agrupados em volta de sua segunda vinda eram por eles aguardados em sua primeira vinda. Por isso, quando ele veio, não estavam preparados para recebê-lo. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que nos assistem e para os irmãos que estão aqui na mesa, que eu acho que essa pergunta é muito relevante para o momento. Satanás, ele trabalha de algumas formas. Ele trabalha de uma forma para o gentil e de uma forma para o que está dentro da igreja. Hoje nós estamos vendo várias pessoas dizerem que conhecem a profecia.
prega a volta de Jesus, mas não prega e não explica a necessidade de o quê? De um preparo para receber Jesus. Será que nós não estamos correndo risco dentro da igreja de aguardar a volta de Jesus, mas quando ele vier, ele falar para nós assim, ó, se afaste porque vocês não é servo bom e fiel. Será que nós não estamos correndo esse risco na atualidade, no nosso momento, devido a uma falta de aceitar as mensagens que estão sendo pregadas através do Espírito de Profecia e da Bíblia? Mensagens claras, como reforma de saúde, como vida no campo, como, eu acho que a base, uma vitória sobre o pecado em Cristo e não através de nós. O que vocês acham? Perguntaram para a senhora White sobre se a justificação pela fé era a mensagem do terceiro anjo. E agora eu quero ligar com o texto que o Alexandre utilizou agora há pouco aqui. E ela respondeu o seguinte: a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Ela foi categórica nesse ponto. E esse é um ponto extraordinário e importantíssimo agora para os eventos finais. Porque se eu não estiver justificado pela fé, mediante o poder de Cristo, estar vivendo de acordo com a vontade dele, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda. Na primeira vinda, trocaram os assuntos e trocaram o evento, né? Os dirigentes de Israel explicaram os eventos de forma diferente. E as pessoas, não lendo, não entendendo as Escrituras, foram facilmente enganadas. Hoje, se nós entendermos incorretamente a mensagem do terceiro anjo, nós seremos enganados e não estaremos preparados para a volta de Jesus. E o que é a justificação pela fé? Testemunho para Ministros, página 346, que diz o seguinte: justificação pela fé nada mais é do que a obra de Deus de lançar a glória do homem no pó e fazer por ele aquilo que ele, por si mesmo, não é capaz de fazer. Então, o que Deus faz aqui? O homem entende que ele não é nada sem Deus. E aí Deus entra nele e aquele que era um nada, agora se torna tudo com o Todo-Poderoso. Amém. Agora a questão é, se Deus ele se aposta de mim e de você, eu posso vencer o pecado ou não? Olha, se Cristo em mim, que é a esperança da glória, que não é só justificação e não é só santificação, ele também para mim, também ele é glorificação, ele pode me fazer vencer o pecado em todos os momentos da minha vida, se eu vigiar, orar, buscar e clamar. Glória Amém. a Deus. E profeticamente isso está escrito, foi escrito pela serva do Senhor, que partiu daqui no ano de 1914, né? Sim. Então, mais de 100 anos aí relatado que é possível, e a Bíblia tem 2000 anos aí relatando que é possível, e hoje nós vamos acreditar que é possível ou que não é possível? Como o povo de Israel, o grande problema por não ter entrado na Canaã foi a incredulidade. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 16, se eu não me engano, né? Versículo 31, ele fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas o que será que era esse crer? Esse crer é só acreditar em Cristo, mas era crer que Cristo poderia viver dentro dele e que ele poderia vencer o pecado. Porque Romanos 6, 23, que é o texto da lição, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Esse dom de vida eterna não é um assentimento intelectual. Eu penso, Jesus é meu Salvador, pronto, eu estou salvo. É o entronizado no meu coração. Jesus quer entronizar. É Jesus como Salvador e automaticamente como Senhor. Não tem como aceitar só uma. Não, ele é só meu Salvador. Eu estou afogando, salva-me, Jesus. Ele pega, me põe de novo no barco, eu balanço o barco, caio, salva-me. Não é assim. Ele me coloca com os pés, me firma e eu ando sobre as águas com o pé como fosse na rocha. Olhando fixo em Jesus. Eu não afundo. Louvado seja Deus. Em Amém. Cristo, portanto, aquilo que o Harry até já havia falado, né, de que desde já podemos experimentar a recompensa, em Cristo percebe-se uma antecipação da glória, né? Amém. Amém. Porque, por exemplo, os mártires, os relatos dizem, né, os mártires, eles eventualmente cantavam em meio ao fogo. Isso, assim, contraria
a lógica da sobrevivência, da dor, da existência, sistema nervoso central, Da sanidade, da né, pastor? sanidade, etc. Homens cantando em meio a chamas. Crianças. Então, e Paulo, a maneira como Paulo viveu, a maneira como os apóstolos viveram, mostram que em Cristo ocorre essa antecipação da glória. Podemos já em Cristo desfrutar de um nível de existência, um padrão moral muito acima da média, muito acima do que o cristianismo moderno enxerga que é possível, né? Como Estevão, que viu o céu abrir, né? Sim. Ele estava sendo apedrejado e o céu abriu, ele viu. Uma coisa que é interessante é que é estranho você pensar em vida eterna. E você não sabe o que que é. É estranho você almejar uma recompensa que você não sabe o que que é. Né? Mas a vida eterna começa hoje. Ela já começou para nós. Né? Nós sabemos que se Jesus não voltar, nós vamos morrer, mas será como um piscar de olhos. Nós vamos apagar e acordar, porque nós vamos estar dormindo. Então, a vida eterna já começou. Por isso que o Daniel falou, é importante sermos representantes do céu hoje. Porque nós temos uma missão aqui a cumprir. Por isso que ainda estamos aqui. Porque no momento que Deus disser assim, cumpriu-se a missão, beleza, pode trazer de volta todos eles, vão morar aqui comigo, vão vir pela eternidade. Né? Mas é difícil a gente pensar em vida eterna, que é uma coisa que a gente não conhece. Nem para trás, nem para frente. Eu vou dizer que o mais próximo assim de uma compreensão da vida eterna pode parecer piegas, não sei, quem sabe algum dos ouvintes aí estão nos vendo, não tem experiência do sábado, né? Eu não estou aqui defendendo uma doutrina, mas eu estou dizendo uma experiência cristã. Alguns sábados à tarde, sabe aqueles sábados à tarde assim que você tem conversas espirituais? Sim. Você está ali com alguns amigos e tem algumas conversas, às vezes tem umas conjecturas. Certos momentos desse de sábado, parece que foi um vislumbre do que é a eternidade. Eu não estou ali para comprar, não estou ali para vender, não estou pensando em conta, não estou pensando em trabalho, em nada. Esses vislumbres, eu já entendi um pouquinho assim, em alguns sábados muito agradáveis. Eu costumo dizer que o sábado é um ensaio da vida eterna. Sim. É um ensaio. Deus nos deu um ensaio para a gente entender mais ou menos o que vai ser pela vida eterna. Mas lá no Gênesis, lá do ser humano, tem um negocinho de que não quer morrer. É ateu. Um animal tem a eternidade no coração, porque todos lutam para não morrer. O animal, ninguém quer morrer. A não ser que chegue aquela insanidade mental que a pessoa, eu não quero mais viver, aí ela já entrou num... Mas mesmo essa ela não quer morrer, ela só quer fugir da dor. Fugir da dor. Isso, fugir da dor. Não quer morrer. Então todo ser humano foi colocado para ter vida eterna. Deus colocou lá no coraçãozinho dele. Sim. Ó, você não é... A morte é o intruso que entrou e as células estão batalhando ali. Não, isso aí está errado. Morte não. Destruição não. Sim. Verdade. E eu gostaria de mencionar um texto aqui também, João 17:3, que diz assim: e isto é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A Amém. vida eterna é Cristo Jesus. E se ele estiver vivendo em nós, como o Harry mencionou, a vida eterna já começa. Já começa agora. Eu posso dormir, mas eu vou acordar. Um belo dia eu vou acordar e para desfrutar da recompensa eterna, da vida eterna com ele. Amém. Falando um pouco dessa recompensa, Jesus, em uma das suas citações mais assim confortantes para os discípulos, ali em João 14, do versículo 1 ao versículo 3, como a lição diz aqui na terceira pergunta, a lição de segunda-feira, lá fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Eu gosto muito dessa passagem, porque
sempre que vai chegando alguma época de alguma comemoração, quer seja o aniversário, quer seja final de ano, que a família normalmente se une, a minha esposa sempre faz uma limpeza na casa, sempre organiza, coloca as coisas no lugar, prepara alguns pratos especiais e fica um clima diferente. É algo assim interessante. Por quê? Porque nós estamos almejando receber pessoas que nós amamos. E quando eu olho para essa forma aqui da Bíblia relatar Cristo indo para o céu preparar um lugar, eu sempre fico meditando, mas o céu, será que precisava preparar alguma coisa? Um lugar onde a serva do Senhor, quando foi levada lá, ela disse que lá tudo era lindo. E quando ela voltou aqui para essa terra, tudo era cinza. Né? Então eu fico pensando aqui, mostra uma forma carinhosa de Cristo falar que ele foi para o céu preparar um lugar e vai nos levar para lá. E aqui cita algo muito interessante, que aqui fala: onde eu estiver, vocês estará também. Por mais que custou a cruz, por mais que foi sendo derramado sangue para nos dar a salvação, Cristo, ele nunca mais vai se separar de nós. Amém. Ele vai viver a eternidade ao nosso lado. Eu fico imaginando, né? Quão pequeno é esse mundo comparado com isso. Viver ao lado de quem deu a vida por nós, de quem nos concede cada dia o ar para respirar, oportunidade de recomeçar, escrever novamente a nossa história. Porque toda vez que nós acordamos e falamos assim, não, hoje eu vou agir diferente, só é possível agir diferente por Cristo, intermédio de Cristo. Amém. Que eu acho muito linda essa visão. E sabe o que eu acho interessante, além de tudo isso? Que eu sempre gosto de uma frase que fala assim: casa de pai é casa de filho, mas nem sempre casa de filho é casa de pai. Então, na atualidade, no mundo que nós vivemos, isso acontece. Às vezes o pai cria 8 ou 10 filhos, mas às vezes nenhum desses 8 ou 10 filhos acolhe o pai no fim da vida. Graças a Deus que isso vai acabar. E que um dia casa de pai vai ser casa de filho e ponto. Isso é algo que eu almejo. E eu louvo a Deus por essa palavra, Kleber, porque eu entendo que para os discípulos a ausência de uma promessa dessa seria insuportável. Porque a ausência de Cristo para aqueles homens, se não fosse uma promessa como essa, seria insuportável sobreviver. Tanto que a gente vê que depois da crucificação e morte, Pedro quer voltar para pescar, eles iam debandar, eles iam dispersar. Então, promessas como essa foram fundamentais, não apenas para esses discípulos, mas para nós que vivemos o século XXI, você que está nos ouvindo, a esperança do advento de Cristo, a nossa igreja é chamada adventistas, porque nós esperamos e aguardamos e apressamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. E essa é a maior das nossas esperanças, né? E, pastor, interessante que ali os discípulos, nesse contexto, eles tinham perdido Jesus de vista, né? Sim. Eles tinham perdido Jesus de vista. Sim. E eles não sabiam mais o que fazer, então eles foram pescar. Ou seja, fazer aquilo que anteriormente eles faziam. E o ser humano, quando ele perde Jesus de vista, normalmente ele volta a fazer aquilo que anteriormente ele fazia. E aí é como a palavra de Deus fala, né? Que a situação agora é pior do que antes. Sim. Porque é como a porca voltar ao lamaçal. Que Deus nos ajude que nós possamos avançar e não voltar atrás. Amém. Né? Mais algum comentário sobre segunda-feira? Não, em cima dessa sua palavra, eu posso até dizer na minha própria experiência. Quando a gente, no caso, ano passado, decidi entregar minha credencial, entreguei o ministério pastoral dentro da instituição, e você tem um momento onde você fica, assim, sem saber para onde ir, entendeu? Tipo, voltar a pescar, voltar a práticas seculares, voltar a trabalhos convencionais, ou avançar. Então, eu entendo palidamente o que eventualmente aconteceu com esses homens, né? Você sabia pescar, eu já tive atividades profissionais anteriormente. Então, e agora, o que você faz? E louvado seja Deus, porque tanto eles quanto muitos outros hoje têm avançado, têm se filiado a institutos como o IAG e tantos outros, e avançado, entendido que a causa de Deus deve avançar, a despeito de eventuais preconceitos e tudo mais, mal entendidos e coisas assim. O que importa é que a obra tem que avançar. Amém. E
E vamos para cima, né? Amém. E glória a Deus que Pedro não ficou pescando, né? Glória a Deus, porque Amém. sem a biografia de Pedro na Bíblia, faria uma Sim. falta para nós, né? Com Imensa. certeza. Bom, terça-feira vai falar sobre a Nova Jerusalém. Já que estamos falando de recompensa, e a palavra de Deus fala que Cristo foi preparar um lugar para nós, e entendemos que a Nova Jerusalém é a cidade que vai descer e vai ser aí a morada onde nós moraremos em nome de Jesus. A lição vem trazendo essa recompensa também para aqueles que forem fiéis em todos os aspectos, né? Tanto nos dízimos, nas ofertas, no matrimônio, enfim, cumprindo os 10 mandamentos ali. Então, é uma importante característica do salvo, né? A fidelidade. Rapidamente aqui falar sobre um comentário da senhora White, logo no início da lição de terça, que diz assim: ali está a Nova Jerusalém, a metrópole da nova terra glorificada, Uau. como uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Diz o Senhor: eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles e ele será o seu Deus. E não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para sempre, para todos sempre. A luz do sol será sobrepujada por um brilho que não é ofuscante, e contudo suplanta incomensuravelmente o fulgor do nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a cidade santa com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independentemente do sol. Uau. É algo A indescritível. eterna Shekinah. Indescritível. Vai Mas ser o a que, me eterna cha- Shekinah. o que me chama a atenção aqui, acho que o Harry vai me compreender bem, porque nós trabalhamos com arte, com desenho. E quando você vai fazer um desenho, ou quando você vai tirar uma fotografia, alguma coisa desse tipo, uma das primeiras coisas que a gente precisa analisar é o comportamento da luz. Sim. Como que a luz vai se comportar. Porque, independente de você... como você vai tirar uma foto, você precisa da luz, porque a luz ela vai dar um realce naquela foto, de forma que a melhor parte vai ser demonstrada pela luz. Então, aquilo também você pode, o quê? Aquela parte que não é interessante, você vai ter que dar uma mexida para que não apareça. Só que aqui, queridos, aqui o comportamento da luz é em todos os lugares. Então, não dá para ficar o cantinho escuro. Onipresente. Vai ser, Deus. vai Não ser uma tem, coisa não estranha. tem possibilidade de ter o cantinho escuro. Vai ser uma coisa estranha, uma luz que não produz sombra, né? Exatamente. Não tem sombra. Aqui não tem sombra nenhuma. Aqui a luz ela é constante. Ela não vai apenas num canto, né? Uau. Então, até algumas pessoas falam: eu gosto de que me fotografe desse lado. Eu gosto que me fotografe desse lado. Por quê? Ele entende o comportamento da luz ou entende que o seu rosto, o seu corpo fica melhor de um certo lado. Só que no céu não tem isso. É uma glória, né? Diferente de uma luz física, é uma glória, né? E aqueles que fazem a vontade de Deus, esse vem para a luz. Amém. Porque as suas obras podem ser demonstradas na luz. Agora, aqueles que andam nas trevas não gostam de vir para a luz, porque aí as suas obras são o quê? Manifestas. Exposta. São expostas. Então, no céu, entra aqueles que as obras podem ser expostas. Porque não tem vergonha. Porque eles podem andar na luz. Amém. 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 Eu chamo a atenção também, além do que foi falado, o verso 16 do capítulo 21, diz que a cidade é quadrangular. Sim. E quando faz a sobreposição de medidas, né? Porque aqui aparece que ela tem 12.000 estádios. É uma medida estranha para nós, né? É uma medida antiga. Mas a conversão em quilômetros dariam 600 quilômetros. Eita. Então ela tem 600 quilômetros de lado, de largura e de altura. Difícil de imaginar, né? Eu já vi alguém comentando que é o tamanho de São Paulo com
um bom pedaço de Minas. É, É grande, né? ela dá o tamanho de São Paulo, só que ela tem também 600 de altura. E por isso que no grande conflito, Jesus sobe, os ímpios estão fora, e todo mundo vê assim ele subir, e aí ele está lá no alto, todo mundo vê, e todo mundo diz, Deus é justo. E aí desce fogo do céu e os consome, porque eles vão querer ir esse muro, mas Jesus sobe além do muro, assim. Que maravilha. Sabe, É algo tremendo. tem uma coisa que me surpreende e me incomoda. Nós, principalmente agora, adventistas modernos, vivendo praticamente os últimos dias da história do mundo, somos muito prontos a julgar e criticar os israelitas, os judeus que viveram lá atrás. Mas os israelitas, com todas as suas apostasias, as suas idolatrias, a falta de compreensão, a falta de gratificação, de ser grato a Deus, tem algo que destaca e nós podemos ver na vida deles, é o amor que eles tinham por Canaã. O zelo, a vontade que eles tinham de morar naquela localidade. O judeu tem algo que impressiona neles, que mesmo depois da dispersão que houve aí, passaram muitos anos, né, tudo longe. Quando houve ali a volta para Jerusalém, a volta para Israel, eles foram vindo de todos os lugares e hoje o judeu está onde novamente? Tá de onde eles nunca deveriam ter saído se fossem fiéis. E eu acho interessante que ali, logo depois da vinda de Nabucodonosor, e onde ele sitiou ali, destruiu Jerusalém, né? E levou os cativos para a Babilônia. No Salmo 137 revela algo para nós que para mim é fantástico. Revela que os babilônios chegavam neles e falavam assim, canta um louvor para nós, cante um louvor para nós. E a palavra aqui fala que às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E isso me impressiona porque nós estamos cantando louvores em terra estranha. Nós estamos vivendo em terra estranha e muitas vezes não estamos preocupados em ir para aquela terra que foi preparada para nós. E isso me impressiona. Nós amamos muito esse mundo. Amamos muito esse mundo e muitas vezes não estamos preocupados de voltar para casa, de ir para a terra que o Senhor preparou para nós. E aqui, essa história, por mais que eles estavam em apostasia, por mais que eles eram um povo idólatra, o que eles sonhavam era voltar para o lar, para a terra. E hoje uma terra onde sabemos, né, não vai existir mais pecado. Que Deus abençoe, que Ele possa colocar no meu coração e no coração de nós aqui, dos nossos amigos que estão nos assistindo, esse desejo de ir para o céu. Amém. De viver na Nova Jerusalém, né? E em cima da sua fala, eu penso, Kleber, que é algo para a gente pensar. Esaú casou aos 40 anos de idade. Jacó casou aos 83 anos de idade. Esaú, pai de Edom, eles levantaram reis 1000 anos antes de Israel. 1000 anos antes de Israel, Edom já havia rei entre os descendentes de Esaú. A gente percebe que enquanto Esaú se posicionou rápido, mesmo se posicionando para o mal, a gente percebe em Jacó e nos filhos de Jacó uma tardança, uma morosidade. Jesus mesmo disse que os discípulos eram tardios de coração, tardios de entendimento, demorando a se posicionar. Então, talvez é uma lição que a gente precisa pensar em cima da tua fala, nós nos posicionarmos com mais diligência, mais rapidez, porque infelizmente essa foi uma perda para Israel e que não seja uma perda para nós hoje. E infelizmente, como povo, nós estamos seguindo o mesmo padrão. Porque tem citações
de Ellen White, em 1848, ela disse que Jesus poderia ter voltado. Depois, em 1852, ela disse que Jesus poderia ter voltado. Até que em 1891, ela diz: demorará muitos anos. Então, nós estamos seguindo esse padrão de tardança. Às vezes, sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Sabemos quais reformas precisamos empreender e não empreendemos. Sabemos aonde devemos morar e não fazemos as mudanças necessárias. Então, são coisas para a gente pensar, né? E aí, em cima da Nova Jerusalém, talvez uma curiosidade, ela tem 600 quilômetros de cada lado, inclusive de altura, ou seja, ela é um cubo. E na historicidade bíblica, a única construção que tem essas medidas iguais é o Santíssimo, né? É o Santo dos Santos. Então, a Nova Jerusalém seria uma espécie de representatividade do Santíssimo. É verdade. E o sumo sacerdote lá está. O trono de Deus está lá. Exatamente. Que é a Arca da Aliança. Por isso que eu disse que é uma eterna Shekinah. Vai ter a presença de Deus por toda a eternidade, luzes de todos os lados. Glória a Deus, glória a Deus, coisa linda. Que bênção, né? Precisaríamos sonhar tanto com esse local. E quando nós lemos ali Apocalipse 21:4, aí que deveríamos, né, sonhar mais ainda. Porque ali a Bíblia e a serva do Senhor também fala que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não veremos mais ninguém chorando. Sim. Então é importante. Eu só queria ressaltar a pergunta de rodapé aqui de terça. Eu acho que ela não deveria ficar sem resposta. Diz assim, Apocalipse 21:8 mostra o destino dos que enfrentarão a segunda morte. E aqui quando a gente vem no Apocalipse 21:8, fala assim, que são os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Eles terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Então, com base nesse texto, qual o pecado deles não foi perdoado, considerando que algumas pessoas fizeram as mesmas coisas e estarão salvas. Qual é a diferença crucial entre esses dois grupos? Tem pessoas que vão ser desse jeito aqui, abomináveis, assassinos, feiticeiros, e mesmo assim vai para o céu. Tem um grupo que não vai. O que vai fazer a diferença entre eles? E a gente pode pensar assim, mas alguns aceitaram o perdão de Deus. Mas alguns Deus amava. Mas alguns se arrependeram. Mas tem mais algo aqui. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Eu anotei esse mesmo verso aqui. Glória a Deus. Estamos sintonizados sem conversar um com o outro. Mas o texto diz assim, olha, aquele que encobre as suas transgressões, o que acontece com ele? Jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Qual a diferença entre os dois grupos? Um grupo se arrepende, outro grupo também pode se arrepender, mas se ele não se converter e não abandonar o pecado, essa aqui vai ser a grande diferença. Pode entrar um covarde no céu? Pode, mas um ex-covarde. Pode entrar um abominável? Um ex-abominável. Pode entrar um feiticeiro? Pode entrar um ex-feiticeiro, porque ele confessou e abandonou o pecado. Então, isso aqui é muito interessante para a gente entender, porque pessoas que tiveram esse tipo de vida, a gente fala, mas como esse indivíduo veio aqui no céu? Né? Mas esse tipo de vida para ele é passado. É interessante que a Bíblia deixa bem claro, né? Os medrosos, alguma coisa que a pessoa não... O mundo não abomina, a pessoa tem medo e tal, mas não vai entrar no céu. Se é uma pessoa que tem essa característica medroso, não vai entrar no céu, você acha que outro pecado vai entrar no céu? Então temos que vencer todos. É todos. A Bíblia mostra até um pequenininho aqui, aparentemente, não vai entrar. Então há a possibilidade de vencer pelo poder de Jesus, porque essas pessoas, ex-medroso, não é mais medroso, entrou. Exatamente. Então, ele venceu isso aí. Venceu como? Não pelos seus méritos, mas por Jesus. Jesus dá o poder para todos, disponível. Quem venceu, vem. Quem, não quero vencer, tudo bem, aí fica fora. E é importante enfatizar, quem sabe, né? Embora tenhamos uma definição objetiva do que é pecado, nenhum de nós aqui é simplório em relação à guerra contra o pecado. Existe uma definição clara de que pecado é transgressão da lei. E alguns, ao ouvirem esta definição tão objetiva, contundente, explícita,
interpretam que uma definição objetiva do pecado como se tornasse o pecado algo pequeno, tangível e fácil de administrar. E sabemos que não é assim. Então, quando nós dissemos aqui que é possível vencer, que o pecado é a transgressão da lei, não estamos sendo simplórios, mas estamos sendo bíblicos. Agora, a guerra contra o pecado é uma guerra violenta. Tanto que Hebreus ele compara assim, resiste até o sangue. Eventualmente, no caso da pessoa de Cristo, eu já vi um médico até dando um nome para o fenômeno que ocorreu de Cristo derramar sangue pelos poros, é quase que uma implosão cardíaca, é algo realmente muito, de um estresse muito absurdo. Então, Jesus é o exemplo claro de alguém que resistiu até o sangue. Então, é importante enfatizar isso para não transmitir uma ideia errada. Nenhum de nós aqui considera com levianidade a guerra contra o pecado. Nenhum de nós aqui entende que é uma coisa simples, como foi dito, um assentimento intelectual. Não, é uma guerra, é uma luta constante, o tempo todo. Você vence uma coisa, descobre outra, vê se há em mim algum pecado, guia-me pelo caminho eterno, disse o Salmo 139. Então, é uma guerra violenta, entretanto, o justo viverá pela fé. E, mediante a coparticipação da natureza divina, nós podemos em Cristo vencer. Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo as imaginações, toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Podemos ter certeza disso. Bom, avançando na lição, nós vamos na quarta-feira agora tratar sobre o acerto de contas. E é interessante quando você fala de acerto de contas, porque você pode pensar no acerto comum, porque é isso que vai acontecer. É um acerto simples e objetivo. Quando você deve para alguém que você vai fazer o acerto de contas ali, chega no momento que você tem que pagar a sua dívida, né? Ou você é devedor, ou você tem algum crédito ali. Interessante que nesse acerto de contas que nós vamos fazer com o Cristo aqui, no dia do juízo, ainda que nós não tenhamos mais dívidas, essa dívida foi paga, porque nesse acerto nós vamos ser devedor sempre. Sempre. A única diferença é que alguém pagou a nossa conta. Agora a questão é, a partir do momento que Cristo paga a minha conta por completo, ele me ensina eu a não voltar a ser um devedor. Ele me ensina, através da lição que fala administradores fiéis à espera do mestre, é administrar agora os recursos que ele me deu. E o recurso que ele me deu é a fé. Nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada é um recurso. Nós podemos dizer também que se apegar a Cristo na comunhão diária é um recurso. Por isso que vencer o pecado é algo diário. Diário. Eu gosto de Paulo, eu acho a biografia de Paulo uma das mais interessantes, porque Paulo, em certo momento, ele fala assim, qual miserável homem sou eu? Outra hora ele fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Só que se você for avaliar a caminhada de Paulo, você vai encontrar um momento ele falando assim, eu não vivo agora mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu acredito que Paulo ele alcançou o propósito diariamente, não é assim um negócio de um dia para a noite, como muitos pensam. E interessante que Paulo, através da fé, ele fala uma das palavras mais lindas que existe, que é o quê? Combati o bom combate. Então é interessante isso. O verso que eu comecei lendo lá atrás, do texto de Ellen White, ela falou assim que é quase uma surpresa a salvação para o justo. Mas ela não fala que é uma surpresa. Ela fala que é quase uma surpresa. Porque o justo, se ele andar nas pegadas de Cristo, ele tem uma esperança. E através da fé, ele tem uma certeza. Ele tem uma certeza que ele foi remido no sangue de Cristo. Então, ela não coloca que é uma surpresa. Que uma surpresa seria eu viver uma vida desregrada, uma vida de pecado e estar no céu. Isso seria uma surpresa realmente. Agora, o fiel, o cristão, por que é quase uma surpresa? Porque ele entende que por mais que ele esteja vivendo a vontade de Deus,
ainda não é o bastante para ele se salvar. Não tem mérito, né? Não tem mérito. Ele entende que ele precisa de algo a mais, que é o sacrifício de Cristo. Então, o acerto de contas vai trazer isso, vai trazer para nós aqui, se nós estamos vivendo agora pelo sacrifício de Cristo, ou se nós estamos pisando a lei de Deus. Isso é importante, porque ninguém vai herdar o céu pisando a lei de Deus. Antes de nós continuarmos aí a comentar, eu gostaria de ler um texto aqui. Bom, aqui em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, diz assim: E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, por que Cristo aqui, ele não vai tirar o pecado de todos, mas de muitos? Porque nem todos o aguardam para a salvação. Nem todos estão se preparando. Nem todos estão aceitando aquilo que está escrito para nós colocarmos em prática na nossa vida, né? E 2 Coríntios, para finalizar aqui minha fala nesse assunto, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala assim: Porque importa que todos nós, então podemos ver aqui que é todos, não é só alguns também, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui mostra para nós que cada um de nós vai receber segundo aquilo que está fazendo. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Se você planta amor, provavelmente colherá amor, porque é a lei da semeadura. Agora, se planta ódio, vai colher o amor? Não tem como. Se é infiel, vai colher a vida eterna? Se não se arrepender, não vai colher a vida eterna, vai se perder. E o texto falou, aquele que fizer bem ou mal no seu corpo. Tem um acerto de contas. Se eu sabia que aquilo eu não poderia comer, mas em rebeldia, eu tinha aquele paladar, mas eu gosto, eu vou comer. O que eu vou receber? O acerto de contas. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aquele que destruir, Deus o destruirá. Então, a consequência é o acerto de contas. Todo mundo vai prestar o acerto de contas à luz que teve. A luz que teve. Uma pessoa teve aquela pequena luz, vai ser julgada por aquela. Nós, adventistas que nos colocamos, nós somos portadores de luz, vamos ser julgados pela essa luz maior. Mesmo se eu não... mas eu não li, não busquei ler. Vai ser julgado porque você teve oportunidade e não quis. Então, o acerto de contas vai vir para todos. Não importa a igreja, não importa a placa. A luz. No Testemunho para a Igreja, volume 1, página 180, tem um texto aqui extraordinário que eu gostaria de mencionar, que diz assim: Foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para o benefício dos cristãos, que viveriam nos últimos dias. Ou seja, essa parábola dos talentos é para os últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Então, o que ela está nos dizendo aqui? Não é só a questão de pregação da palavra ou conhecimento do evangelho. Sim. Ela fala que esses talentos necessariamente são recursos. Recursos que Deus colocou nas nossas mãos e como que nós estamos utilizando. Eles estão fazendo... eu tinha falado já há algumas lições atrás que todos os recursos que chegam à nossa mão são para 3 propósitos. Primeiro, o nosso sustento, o auxílio dos outros, do nosso semelhante, e o avanço da causa de Deus. Será que estamos utilizando dessas 3 formas? Se não estivermos, nessa parábola seremos encontrados como aqueles que não foram negligentes com o talento dado pelo seu Senhor. Então, esses, infelizmente, até o que tem será tirado. Aquela célebre frase de que time is money, né? Aquela expressão em inglês, time is money, tempo é dinheiro. Ela, de fato, reproduz algo que tem respaldo na realidade. Haja vista que antes da Revolução Industrial só havia 2 formas de um homem se enriquecer. Se ele pudesse multiplicar
o seu tempo através do trabalho de outras pessoas. Porque numa condição agrária, quem trabalha no campo vai poder dizer, numa condição agrária você só tem como produzir muito e ter excedente que produza receita e riqueza se você tiver muitos trabalhadores, né? Já a revolução tecnológica permitiu que, por exemplo, eu já morei ali no estado do Espírito Santo, fui pastor ali, e tem máquinas que entram em florestas de eucalipto, e é uma coisa impressionante. Uma máquina desemprega 800 trabalhadores. Ela arranca o eucalipto como se fosse um palito de fósforo. É uma coisa assim impressionante, é realmente impactante. Já nesse acerto de contas, o que eu vejo que, de fato, se tempo é dinheiro, se nós só podemos produzir dinheiro dentro do tempo, seja pouco ou muito, o dinheiro tem uma relação com a nossa própria vida. Então, por exemplo, um indivíduo de salário mínimo, trabalhou 30 dias para conseguir R$1.000 e poucos por mês. Então, 30 dias daquele homem equivale a R$1.500. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Deus está observando. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai ostentar e comprar um tênis de 4.000 dividido em não sei quantas vezes? Deus está observando. O que ele faz com a vida dele? Eu até achei um texto hoje, que vale a pena mencionar aqui, que fala justamente sobre o uso do tempo. Veja, está em Senso do Bom Viver, página 78. É pecado desperdiçar nosso tempo, é pecado desperdiçar nossos pensamentos. Perdemos todo momento que dedicamos ao egoísmo. Então, desperdiçar tempo, e é facilmente atrelado ao recurso, ao dinheiro, é considerado pelo céu como pecado. E nesse acerto de contas, eu até, uma vez, conversando com alguns jovens, eu falei, né? Vamos fazer aqui umas contas. Quanto será que você já ganhou? Não tinham só jovens, tinham pessoas um pouco mais maduras. Quanto será que você já recebeu ao longo da sua vida? Faça umas contas. Você que está aí nos ouvindo, imagina que você tem na casa dos 50 anos de idade e trabalha desde os 18 anos com carteira assinada. Quanto de dinheiro já passou na tua mão? Quanto de dinheiro já passou na sua mão? Aí agora eu faço a segunda pergunta. Quanto você tem guardado no banco ou em algum tipo de investimento? Quanto você tem guardado do montante que passou pela tua mão? Alguns podem se assustar. Alguns homens aí na casa dos 50 anos podem chegar à conclusão que talvez já tenha passado R$1 milhão na tua mão e você talvez está sem R$100 no banco para comprar uma botija de gás. Então, como que nós administramos os nossos recursos implica em como nós administramos nosso tempo, por conseguinte, como nós administramos nossa vida. Então, isso é algo, eu diria, bastante sério. E é interessante isso aí, e até assustador, porque, de certa forma, isso coloca uma igualdade, né, entre o rico e o pobre. Porque, da mesma forma que o senhor colocou que 30 dias do pobre, ou do assalariado, é R$1.500. E pode ser que 30 dias de outra pessoa é R$100.000. Isso. Então, se a pessoa vai lá e compra, que ganha R$100.000, vai lá e compra um tênis de R$500, para ele isso daí seria quase uma igualdade com quem vai lá e gasta um dinheiro à toa com 50, ou até com menos, né? E não é que o dinheiro foi gasto à toa, vamos dizer assim, é que para o rico, pagar R$500 num tênis, às vezes não faz quase diferença. Não que ele não tenha que ter também uma consciência que o dinheiro que ele ganha, que ele tem, é de Deus. Mas às vezes o pobre fala assim, não, eu não estou gastando dinheiro à toa quando eu vou lá e gasto 10, 15, R$20. Mas às vezes está. É igual o senhor colocou. Por que o dinheiro vai indo para o ralo? Meu avô, eu lembro quando eu era bem novinho, ele falava assim, se você ganha 10, você pode gastar até 10. Só que você não deve gastar até 10. Você deve gastar uns 7, 6, no máximo. No máximo. Porque sempre é bom você poupar um pouco. Por quê? Porque pode ser que uma hora você fique enfermo, pode ser que uma hora você perca o emprego. Então, realmente, é uma forma de administrar. O meu avô nunca ganhou muito, mas ele conseguiu até acumular um pouco, devido à administração. Amém. E o que a gente tem feito hoje tem burlado o sistema. O que nós temos feito como cultura?
não apenas no Brasil, mas em vários lugares no mundo. Linha de financiamento tem burlado o sistema. Você faz uma compra futura. Então, um sujeito com 40 anos faz um financiamento de 20 anos. Ele não juntou o dinheiro para comprar algo naquele montante. Então, ele compra um tempo que não lhe pertence. Aí, o que tem acontecido no Brasil muitas vezes? Ele compra um apartamento com financiamento em 20 anos. Ele já comprou um tempo que não lhe pertence. Aí, junto com o financiamento de 20 anos, ele compra um outro carro financiado em 8 anos. Ele já está com 28 anos de dívida. Gente. Aí ele parcela mais o cartão de crédito em 1 ano. Ele está comprando tempo. E quando ele percebe, às vezes ele tem 100 anos de dívida e 40 anos de idade. Esse é um assunto bem sério. Ellen White chega a dizer que nós deveríamos fugir da dívida como quem foge da lepra. Sim. E levando em consideração o texto que foi lido pelo Daniel, de que essa parábola se aplica inclusive para os bens temporais, nós devemos levar isso em consideração no que diz respeito ao acerto de contas. Deus espera inteligência no uso das nossas finanças. Sim. Porque as nossas finanças nada mais são do que a tua vida aplicada dentro dessa terra. Você vai usar a sua vida para prover recursos, porque do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, isso é um assunto relativamente sério. E mais uma vez isso é assustador. Até parece que só nós dois estamos dialogando, né? Mas até mais uma vez isso é assustador, porque quando nós vamos lá em Lucas, capítulo 12, estudamos isso aí sábado agora, capítulo 12, versículo 16 a 21, ali nós vamos vendo a parábola, né? Onde Cristo vem contando sobre um homem rico que tinha já os seus celeiros cheios, e ele pegou e falou, vou destruir os meus celeiros, porque ele teve uma boa colheita, vou construir celeiros novos, e ele fala assim, ele diz à sua alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então, mais uma vez aqui, o contraste entre o rico e o pobre. O pobre vai lá e se endivida, vende o tempo, e o rico muitas vezes tem dinheiro e quer comprar o tempo. É algo que ele também não consegue fazer. Porque aqui, na visão dele, eu já estou com o meu futuro planejado, mas o futuro pertence a Deus, e não a ele. Quer ver algo simples aqui? É quando quebra aí alguma empresa muito grande, a pessoa tem ali as suas, como é que fala ali, ações naquela empresa. O que acontece com tudo aquele dinheiro que ela tinha? Ou no caso de Steve Jobs, durante muito tempo foi a maior fortuna do planeta e morreu na casa dos 50 anos de idade. Olha a ironia. Ele tinha dinheiro para comprar hospitais inteiros, equipes médicas inteiras, bancar o melhor que a medicina pudesse oferecer, e contraiu um câncer raro e foi ceifada a sua vida no auge ainda da sua produtividade. Ou seja, é até um aspecto irônico. O rico não pode comprar o tempo, o pobre acha que pode comprar tempo, e ambos podem... Caminho errado. Exatamente. E olha, e agora eu queria dizer para vocês que nos acompanham também, para todos que estão aqui, para a equipe da produção que está ali atrás, quanto Deus é maravilhoso para nós. Porque agora Ele traz um ensinamento para nós aqui, ó, para nós termos o quê? O equilíbrio. Não tentar comprar o tempo, mas também não vender o nosso tempo, né? Porque o tempo pertence a Deus. Então, que Deus dê equilíbrio para nós e que nós possamos entender que o céu, que é uma recompensa maravilhosa, ele foi comprado na cruz do Calvário. E hoje Deus traz ensinamento para como nós adquirimos o céu, como nós continuarmos, né, vivendo através desse sonho, desse projeto tão lindo, tão maravilhoso. Amém. Eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito do que a lição tratou aqui. Eu achei interessante que quem foi infiel foi a pessoa que tinha pouco. Eu achei isso muito interessante, né? Às vezes, a pessoa, se tratando, por exemplo, de talento, né? Ela tem um talento, uma coisa que ela faz, mas ela não quer dar para o Senhor. Eu achei isso bem interessante. E isso vai ser levado em conta no acerto de contas. Isso vai ser levantado nos registros, vai dizer assim, poxa, você tinha um talento, um único talento, e você não deu ao Senhor, você não multiplicou esse talento. Então, eu achei bem interessante isso daqui. Que fala que nessa história, no entanto, foi a pessoa com apenas um talento, a menor soma de dinheiro, que se mostrou infiel e perdeu o reino.
né? Então, às vezes, a gente olha para o É grande, nossa, a gente olha para aquele que tem muito, a gente olha para aquele que faz grandes coisas, quando a parábola ela corta por baixo. Foi aquele que tinha pouco Ela vai na que foi raiz. infiel. Bom comentário, Harry, porque muitas vezes na nossa cultura o rico sofre muito preconceito. É verdade. Na nossa cultura é assim, se o sujeito está com uma Ferrari, vamos supor, o sujeito está com uma Ferrari vermelha, é um ícone, né? Automobilístico. Vão pensar o quê? Ah, ele roubou, ele é corrupto, ele é famoso, enfim, vão tentar encontrar algum jeito de menosprezar a meritocracia do sujeito estar num carro de R$1 milhão, por exemplo. O rico muitas vezes sofre preconceito, não é só o pobre que sofre preconceito. Na nossa cultura, infelizmente, o rico sofre preconceito, muito embora exista uma gama enorme de pessoas bem-sucedidas que são altamente disciplinadas, são muito criteriosas com seus recursos financeiros, sabem multiplicar talentos, são diligentes, ou seja, tem uma série de qualidades. Então, eu acho importante esse comentário para nós não cairmos também no lugar comum de enaltecermos a pobreza, enaltecermos a ignorância e menosprezarmos a riqueza. Isso é importante. É muito relevante tudo isso que está sendo comentado aqui, né? E partindo para quinta-feira agora, já entrando na parte final da lição, o tema fala, olhando para a recompensa. Então aqui mostra que ao nós olharmos para a recompensa e almejarmos a recompensa, também teremos um gás a mais aí, uma energia a mais para avançarmos. E também isso é interessante. Essa serva do Senhor, ela fala que nós estamos muito acostumados a focar no problema, a focar ali na dificuldade, esquecer de tudo aquilo que Deus foi preparar para nós. Porque também, se nós formos avaliar a palavra de Deus, se não fosse para falar de recompensa, se não fosse para almejar a recompensa, não teria escrito na Bíblia. Então a Bíblia ela traz a recompensa, mostra para nós palácios ali. E interessante, ali nós vemos quase um paradoxo, né? E aqui na terra nós morremos pelo ouro e lá nós vamos pisar em rua de ouro. Uhum. Ou seja, seria quase assim, é um negócio que é comum no céu. A moeda Sim. do céu é o ouro, como que eu posso falar? As pedras preciosas, palácios de marfim. Então ali tudo será lindo, tudo será valioso. Tem duas perguntas aqui sobre o apóstolo Paulo na lição de quinta, e eu achei interessante que ambas as perguntas elas têm uma mensagem só, né, que elas dizem aqui. Como que o conhecimento de que ele era um filho de Deus foi um fator em sua fidelidade? E o fator foi o seguinte, o conhecimento de Paulo em ser uma pessoa aceita por Deus, disse exatamente o que está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16 em diante. Diz assim, o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E aqui eu achei uma coisa interessante. Eu não vejo aqui Paulo, por entender que era um filho de Deus, eu não vejo aqui Paulo olhando ou se fixando na recompensa. Assim como nós falamos no início da lição da Escola Sabatina, quando nós começamos a estudar aqui, eu vejo aqui Paulo se preocupando com a glória de Deus. Porque ele falou, se morremos e sofremos junto com ele também seremos o quê? Glorificados. Sabemos que a glória de Deus se remete ao quê? Ao seu caráter. Ou seja, se eu estou sofrendo como ele, eu também posso ter o caráter dele. E quando vai concluir, ele diz assim, eu considero todos esses sofrimentos desse tempo presente não são nada comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Como assim a glória que vai ser revelada em nós? O privilégio de refletir o caráter de Cristo é a recompensa. Não precisa de outro.
Não precisa de outra recompensa. E é isso que ele fala. Porque a lição não pede para a gente ler o 19. Mas a gente entende tudo se lermos o 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. E o Alexandre falou que o nosso Deus ele foi colocado no banco de réus. E agora, toda a criatura, todo o universo espera uma manifestação de Deus nos seus filhos. É assim, exatamente, é assim que termina essa história. E terminando a história, nós vamos ser o quê? Aqueles que representaram a Cristo no caráter, e isso para nós já vai ser a recompensa. Se eu vou ter ruas de ouro para pisar, se eu vou ter palácios de marfim, de jaspe, de sardônia, isso para mim não interessa. Para o apóstolo Paulo, isso não interessava. O que interessava para ele era a glória de Deus. E ele conclui a sua vida falando sobre isso. E 1 Timóteo 6, verso 7. Porque nada trouxemos para esse mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Exato. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Exato. Então a lição termina e a gente olhar para o céu, porque aqui na terra viemos sem nada e vamos sem nada. Se o rico morreu, não leva R$1 daqui. Não leva nada. Então, sejamos contentes, temos vestuário e uma alimentação. Sejamos contentes. Amém. Eu penso assim, referente ao que o Daniel colocou, realmente o nosso foco primário tem que ser refletir o caráter de Cristo. Mas, às vezes, a realidade de Paulo não foi a realidade de outros no passado. Porque a serva do Senhor coloca que Enoque, quando ele teve aquela visão ali referente ao futuro, aquilo ali foi como, tipo assim, como uma aula didática para eles entenderem que o fim do justo não era a mesma coisa do fim do ímpio. Sim. Então, de certa forma, ali eles começaram a almejar a recompensa também. Sim. Que seria o quê? Entender que existia uma vida e uma vida eterna. É, porque o salmista quase se desviou, né? Ele viu o ímpio prosperar e o justo aqui nessa terra, às vezes, mal compreendido, passando problemas, quase o pé dele resvalou. E lá no verso 17 diz que a coisa mudou quando ele entrou no santuário. Então eu vejo que o ponto aí é justiça. Deus muitas vezes mostra essas recompensas, na verdade ele está mostrando um quadro onde a justiça será aplicada. Isso. Onde a pessoa de Deus será vindicada, o caráter de Deus vindicado. Deus é justiça. Sim. Então o que eu estou dizendo assim, é que é um quadro mais amplo do que só recompensa. Deus está abrindo o céu dizendo, olha, no final a justiça prevalecerá. Deus. Amém. Porque Isso é uma bênção. se ele olhar só para aqui, para a terra, aí ficava Sim. difícil. E Aí quando a se pessoa trata... perdia até a fé, né? E quando se trata de justiça também, aqui foi comentado já, o quanto tempo passa e nós temos mais revelações de Deus e da palavra de Deus, nós também temos mais responsabilidades. Mais responsabilidades. Paulo, ele viveu o padrão do conhecimento que ele tinha na época. E se eu tenho certeza que se Paulo vivesse nos nossos dias, ele não ia viver somente o padrão do conhecimento da época, mas o padrão do conhecimento agora dos nossos dias. Sim. Pedro também fala, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? Justiça. É a justiça de Deus. Amém. E esse título ele lembrou muito Abraão e Moisés, que eles olharam para a recompensa, mas eles tinham aquele desejo daquela recompensa aqui na terra, só que eles foram levados para uma recompensa do alto, né? Amém. Moisés ressuscitou, foi para o céu. Eles puderam dar uma olhadinha na terra que foi prometida para eles, na recompensa deles por eles terem peregrinado por anos. Deus permitiu eles olharem a terra, mas eles não puderam usufruir. Abraão morreu, mas Moisés foi ressuscitado e teve uma recompensa maior. Amém. Amém. Eu gosto muito de um texto do Espírito de Profecia e eu fico meditando nele, né? Por que Deus deu aquela visão para a serva do Senhor e foi do céu logo no começo, né? Bem provável que foi para mostrar para ela o que todo o trabalho, todo o empenho dela, o que ela receberia também de recompensa se ela fosse fiel. Porque está no Primeiros Escritos, a primeira visão que ela teve, né? E fala que ela foi ao céu e ali ela viu tudo aquilo ali, ela viu o templo, ela viu toda aquela beleza,
aquele local, aquele ambiente agradável. E aí ela fala, eu quero ficar aqui. Daí o anjo que estava acompanhando ela ali fala assim, se tu fores fiéis, Então, veja bem, a profeta, ela teve o mesmo chamado para nós, para fidelidade. Se nós formos fiéis, nós vamos receber a recompensa. Amém. Agora, se nós não formos... Amém. Né? Que assim seja. Bom, que Deus possa abençoar mais esse estudo, que esse vídeo possa chegar ao seu lar e você possa replicar esse vídeo para outras pessoas também compartilhar dessa mensagem, que juntos nós possamos participar dessa recompensa. Porque essa lição, como já foi dito, ela trouxe aqui a necessidade de nós sermos administradores fiéis à espera do Mestre. E ela vem mostrando como nós podemos ser administradores através das nossas finanças, através dos nossos dons, através das nossas atitudes. E a próxima lição estudaremos sobre as 3 mensagens de Apocalipse. Que você possa comprar a lição, possa acompanhar conosco. Eu queria agradecer você, Daniel, Alexandre, Pastor Joeli, irmão Harry, agradecer a toda a equipe da produção que está aqui conosco, agradecer você que tem acompanhado essas lições. Ore por nós, nós iremos orar por você e estou muito contente com mais uma vez ter estudado essa lição com você. Uma boa noite a todos, finalizo aqui Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.